Caiu, gente. Vou tentar de novo, tá? Tá dando pra ouvir? A imagem tá boa? Tá travando? Tá caindo? Por favor, me passem um feedback. Fala aí, galera. Tá tudo ok aí? Oi, Melissa. Oi, Rodrigo. Oi, Bianca. Oi, Adenir. Oi, Camila. Marli. Thaís. Raquel. Raquel, atendi seu pedido, dieta paleo. Oi, tia Geusa. Beijo, direto do Chile. Pati Cripa, Regina. Tá bom, vamos lá então. Falar um pouquinho sobre dieta paleo. Mas antes, eu só gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né? Há umas 2 semanas atrás eu falei sobre dieta low carb. Mas eu gostaria de deixar claro que eu não trabalho com protocolos fechados, né? Isso é, eu não trabalho só com dieta low carb. Eu não passo dieta paleo para todo mundo, eu não passo jejum intermitente para todo mundo, assim como eu não passo dieta detox para todo mundo, tá? Então, trabalhar com protocolo fechado é acreditar que tudo funciona da mesma forma para todo mundo, e não é a minha forma de pensar, porque senão eu estaria esquecendo do princípio número 1 da nutrição funcional, que é a base da nutrição que eu aplico todos os meus protocolos alimentares, né? Que seria o da individualidade bioquímica. Então, as dietas são avaliadas a melhor conduta dietética de acordo com os seus objetivos, as suas sensibilidades alimentares, seu biotipo, seu nível de exercício. Algumas são de 3 em 3 horas, outras não, algumas são a cada 6 ou 4, né? No caso do jejum intermitente, muito mais horas, né? Então, a nutrição funcional, que é aquela que eu me baseio em todas as minhas condutas, diz que a nutrição é única e exclusiva, porque cada indivíduo é único e exclusivo, diferente de todos. E é com base nisso que eu faço as condutas, tá bom, gente? E hoje vamos falar um pouco sobre esse modelo alimentar, essa dieta low carb. Então, há muita informação por aí nas mídias sociais sobre esse estilo alimentar, e o meu objetivo aqui hoje é passar para vocês o que seria mais ou menos uma dieta paleo. Dieta paleo é a dieta paleolítica, dieta primal, ou dieta, que eles chamam também dieta ancestral, né? Então, tem todas essas denominações. Então, vocês vão ver bastante divergência aí, não divergência, né? Diferentes pontos de vista do que seria uma dieta paleo. Poderia ser alguns autores colocam que é realmente aquele estilo alimentar que visa resgatar a alimentação mais próxima possível do homem da era paleolítica, que viveu há 1 milhão de anos atrás. Outros dizem que não, que dieta paleo não é viver como o homem das cavernas vivia, e sim visar alguns princípios, principalmente da alimentação, do homem da era paleolítica, tá? Até porque o solo que é cultivado
as frutas, os vegetais não é mais a mesma, não é o mesmo, né? Então a laranja que nascia ali espontaneamente, de forma nativa, na era paleolítica, não é a mesma hoje que a gente tem plantado na agricultura de forma geral. Então o teor nutricional não é a mesma, assim como os vegetais. Os animais não são mais os mesmos, porque eles se alimentam diferente, eles se alimentam de grãos, de ração. Isso é diferente da alimentação do animal que vivia realmente na era paleolítica. Então, esses autores dizem que não teria exatamente como resgatar a alimentação daquele homem da era paleo. Entretanto, eles visam resgatar mais ou menos o que eles comiam, porque eles julgam que essa seria a maneira saudável de se alimentar, tá? Mas como eu disse, não existe uma autoridade em dizer o que é realmente a alimentação paleo, né? Até porque homem paleo de onde? Mesmo naquela época existiam diferentes partes do planeta Terra, né? É a mesma coisa que daqui 1 milhão de anos perguntarem como era a alimentação do homem do século XXI. Mas qual homem do século XXI? O que vivia em tribos primitivas da África ou o norte-americano? O da Ásia ou o que vive no continente, na Antártica, por exemplo? São diferentes alimentações, porque a vegetação, o clima é diferente. Então também não tem como a gente generalizar exatamente como era a alimentação da era paleolítica, porque tem essa diferença de lugares em que eles viviam, tá? Então não existe uma autoridade em dizer isso é paleo, isso não é, isso aí tá errado, isso aí não pode, isso pode, né? Então vão ter autores que colocam algumas coisas, outros que colocam de forma diferente. A dieta paleo, que eu diria assim, mais restritiva, né? Paleo de raiz, vamos dizer assim, ela é realmente se alimentar, colocar coisas que realmente o homem da era paleo comia. Então, frutas, verduras, carnes, oleaginosas, batata, mandioca, entraria também. Não entraria feijões, milho, arroz, nada que vem existir após o surgimento da agricultura e que veio depois da era paleolítica, tá? Essa seria a dieta paleo de raiz, vamos dizer assim. Tem algumas vertentes da dieta paleo que já colocam alguns outros alimentos, como a quinua, por exemplo. Apesar de vir depois da era paleo, eles colocam que seria interessante acrescentar nesse modelo alimentar. E eles colocam que seria interessante também acrescentar algumas sementes, como semente de girassol, semente de abóbora, tá? Mas também não coloca as leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha, nem amendoim e também nenhuma forma de cereal, né? Milho, arroz, porque eles acreditam, segundo as justificativas dele, que não existe, a gente não teve tempo para nós evoluirmos a ponto de conseguir digerir e metabolizar bem esse alimento, porque seria relativamente novo a introdução de alimentos que vieram após o surgimento da agricultura, tá? Então, segundo os defensores da dieta paleo, a gente não deveria comer esses cereais por conta disso, por conta que nós não temos adaptação genética para isso, tá? Essa é a justificativa deles, tá, pessoal? E também porque o trigo, o milho, né? Hoje muitos deles são selecionados geneticamente, modificados geneticamente, e alguns são transgênicos, né? Então eles colocam que isso não seria interessante de nós incluirmos na nossa alimentação, tá? Mas o que nenhuma delas coloca como inclui, né, seria o açúcar, álcool e laticínios, tá? Então nenhuma delas introduz nenhum tipo desses alimentos, que é interessantíssimo, né? E tem a dieta paleo de Instagram que eu falo. O que é dieta paleo de Instagram? Dieta paleo de Instagram tem bacon, tem laticínio, creme de leite, coisas que de jeito nenhum era
era paleolítica, né? De forma nenhuma não existia esse tipo de alimento naquela era. E aí deturparam tudo isso, transformaram num modismo absurdo, né? Então o problema das redes sociais é que às vezes eles deturpam alguns conceitos que são científicos, mas acabam colocando de uma maneira que parece que é modismo, né? Foi assim com o glúten, por exemplo, a dieta do glúten, sem glúten. Tem uma base científica totalmente respaldada, totalmente estudada, mas virou modismo e aí parece que nada do que a gente está falando, tudo que a gente está falando é modismo e pego em revista, né? Com a dieta paleo, com a dieta low carb também está sendo dessa maneira. Mas o que todas elas têm em comum, na minha maneira de ver, é que todas elas resgatam uma alimentação que é a comida de verdade, comer menos industrializado, né? Comer comida que vem da terra, comer comida de verdade, menos industrializado, né? Descascar mais e desembrulhar menos. Esse é o princípio que é interessantíssimo, tá? Mas eu não gosto muito de rotular, né? Dieta paleo não pode isso. Você não pode comer arroz de jeito nenhum. Você não pode comer milho de jeito nenhum. Eu acho pouco... Eu não consigo nem dizer a palavra, mas não considero como o ideal, né? Tudo que a gente não pode nunca. Será que nunca pode nada, né? Eu acho meio fora de contexto a gente pensar dessa forma, tá? Mas os princípios eu acho interessantíssimo e aplico isso para os meus pacientes, aplico isso para mim. Porque se a gente fosse levar tão a ferro e fogo, a gente não utilizaria alguns suplementos alimentares que eu viso como de necessidade básica, como vitamina D e ômega 3. Né? Então, hoje, qualquer um poderia dizer quase que generalizadamente que ômega 3 e vitamina D, todos nós temos necessidade de utilização e suplementação, pois não atingimos as nossas necessidades por via alimentação normal, mesmo que você cuide do que você come, tá? Então, se eu fosse usar um princípio da dieta paleo restritiva, eu não suplementaria esses dois nutrientes. Não entraria nenhum tipo de suplemento, tipo whey protein, proteínas vegetais, né, que são vistos como suplementos da nutrição esportiva, mas também são muito estudados na nutrição clínica, né, não só como performance estética, mas sim como saúde, imunidade, né. A creatina, por exemplo, é um suplemento que é bastante estudado para diabetes tipo 2, para melhorar a sensibilidade à insulina, e não só para aquele indivíduo que visa hipertrofia, força muscular, tá? Então, se a gente fosse levar tão a ferro e fogo, nós não suplementaríamos nada disso, né? E aí é o extremismo que eu não acho interessante. Dieta paleo, legal, ótimo, não vai industrializado, não vai laticínio, que eu acho também bem legal, bem respaldado. Não vai álcool, não vai açúcar. Se a gente olhar essas 4 coisas, que são os inimigos número 1 da beleza, da estética, do emagrecimento e da saúde em primeiro lugar, tá, gente? Então, o objetivo de falar aqui para vocês hoje é justamente não diria elucidar, né, mas tentar explicar o que é um contexto de alimentação paleo, tá bom? E agora, eu não li as perguntas, tá, para não poder me distrair, mas eu gostaria que vocês perguntassem alguma dúvida que vocês têm sobre dieta paleo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Vou dar um tempinho porque eu acho que tá atrasado. Gente, oi Fran, oi Lilian, Bruna. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre dieta paleo? Aproveitem. Se estiver dentro do meu entendimento responder, farei com satisfação.
Não tá aparecendo pra mim nem um comentário. Será que travou? Não tô conseguindo ver. Vou passar a barrinha aqui e vou tentar ver o que tá escrito. Pelo jeito o som tá ruim, né, gente? Thiago Esprícico, o cardápio tá top. E aí, Thiago, isso aí. Oi, Érica. Quando dá melhor resultado, devo diminuir. Gente, eu vou concluir, tá? Não sei se tá legal. Tá bom, Fran? Bom, teve algumas perguntas aqui, mas não foi sobre dieta paleo, então eu vou encerrar, eu acho. Pergunta sobre dieta paleo. Então tá legal, pessoal. Vídeo longo é chato, né? Então eu vou encerrar por aqui. Um beijão pra todo mundo. Essa semana eu e Matheus Milan vamos gravar alguns vídeos sobre nutrição e cérebro, cognição, aprendizagem, melhora, que alimentos são bons para esse fim. Acompanhe por aí que tem mais em breve. Beijão, tchau, tchau.